Glória a Deus. Graça e paz, povo lindo do meu coração. Graça e paz para você que está em casa também acompanhando aí. Deus seja louvado por esse tempo. Nós estamos dando continuidade, né, a temática, né, desse mês agora. Nós estamos falando sobre sobre Josué, perdão. E aí nós estamos encontrando maravilhas, sabe? Condutas maravilhosas dentro desse lugar que Josué aceitou, né? Que Deus ele comissionou e Josué aceitou enquanto líder. Então a gente sempre diz que a igreja, a comunidade evangélica Proclamai, a gente entende que nós formamos, nós conduzimos, nós ajudamos líderes a acharem o seu lugar, a serem posicionados dentro do seu propósito. E não foi diferente. Se a gente for ler Josué, a gente vai ver, ele deu continuidade. A gente teve uma reunião hoje e a gente conversou muito sobre Josué, né? A gente está fazendo a leitura bíblica. Nós estamos em Josué, né? Inclusive estamos nele. E nós temos alcançado lugares maravilhosos por meio dessa leitura. Nós estamos sendo conduzidos realmente a olharmos ao que o Senhor projetou, a terra prometida, a Canaã, ela permanece, aleluia. A Canaã, ela permanece esperando por nós. Josué já teve o seu momento de triunfo. Moisés já teve o seu momento de triunfo. E esse triunfo é alcançado por meio da fé. Amém? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, no capítulo 4. Quando você abrir, você glorifica esse Deus lindo, né? A gente é lindo porque Ele é lindo, né? Logicamente. Então, glorifica esse Deus maravilhoso. Você que está em casa também, glorifica a Deus. Agradece por estar na tua casa, tendo esse privilégio de abrir a Bíblia e se unir à tua família e glorificar o nome de Deus. Josué, no capítulo 4, a gente vai ler do 1 ao 7. Amém? Quando todo o povo estava a salvo no outro lado do Jordão, o Senhor disse a Josué: chame os 12 homens que foram escolhidos, diga escolhidos, para uma tarefa especial, diga tarefa especial. Um de cada tribo, e diga para que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do rio, do lugar em que os sacerdotes ficarem parados. Levem as pedras e façam com elas um monumento, diga monumento, no lugar em que Israel acampar esta noite. Assim, Josué reuniu os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo, e disse a eles: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um de vocês deverá colocar uma pedra nos ombros, 12 pedras ao todo, uma para cada tribo de Israel. Verso 6. Com elas vamos construir, diga construir um monumento, de modo que no futuro, diga futuro, quando os filhos de vocês perguntarem: para que servem essas pedras? Vocês dirão: é para lembrar, diga é para lembrar. É para lembrar que as águas do Jordão pararam de correr quando estávamos atravessando o rio com a arca da aliança do Senhor. Essas pedras vão servir para fazer o povo de Israel lembrar, diga lembrar, sempre desse espantoso milagre. Pai querido, nós amamos o Senhor, somos tão gratos, Senhor Deus, por tua palavra maravilhosa, que revela, Senhor Deus, as nossas ações futuras, para o alcance, Senhor Deus, desse lugar pretendido por Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, nos mantém acionados em Ti. Pai, nós repreendemos todo e qualquer espírito de distração, meu Deus. Nós declaramos a nossa mente, Senhor Deus, e todos os nossos sentidos completamente voltados a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E aí, queridos, nós vamos falar de algo que já falamos aqui, mas Deus, Ele sempre tem uma nova direção, né? A cada palavra, o Senhor nos leva a um lugar diferente.
E é isso que o Senhor, Ele quer tratar conosco. Hoje nós vamos falar de memória. E o tema o título para a nossa mensagem hoje é Monumento de Fé. Aleluia! E aí, queridos, nós não podemos deixar de falar em memorial sem a gente não tratar da nossa memória. O Senhor, Ele quer tratar da nossa memória. O Senhor quer tratar e nos direcionar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele nos conduza nesse monumento, nesse lugar de fé. Amém? Então, a memória, o que é a memória? A memória ela vai projetar as lembranças, né? E essas lembranças, por muitas vezes dolorosas que possam ser, elas vão nos ajudar a refletir qual o caminho, aonde nós queremos chegar, assim como foi com Josué. Então, por mais difícil que pareça ser a caminhada diante das memórias, que aí o Espírito Santo ele vem para ajustar, aleluia. O Espírito Santo toma, quando a gente entrega a Ele essas memórias, o Espírito Santo vem revelar que nessa memória pode ser gerada fé. Amém? Então, o importante da projeção das memórias, a lembrança dentro das memórias, é a gente permitir que o Espírito Santo, ele nos faça refletir diante do nosso presente e do nosso futuro, como nós lemos aqui. Então, a memória que ela é gerada no campo da fé, ela vai se tornar um poderoso aliado dentro da nossa missão. Na nossa missão, e aí a gente precisa se ver, queridos, enquanto líder. A gente precisa se ver nesse caminho mesmo, nesse caminho que galga, que deseja chegar, que quer chegar na terra prometida, amém? Então a gente precisa se aliar a essas memórias de fé, e essas memórias de fé vão nos transportar, porque as lembranças elas fazem isso. Elas podem nos transportar para um lugar positivo, como para um lugar negativo. E nós, dentro desse novo, aleluia, desse novo lugar, dessa nova posição, nova criatura, filhos de Deus, a nossa projeção, independente das situações, ela precisa ser positiva, em todo tempo. Não é fácil não, mas é possível. E aí nós vamos ver Josué, lá em Josué 1, volta lá para Josué 1. Aleluia. E a gente vai perceber, gente, que não somente em Josué, a gente está falando porque a gente está tratando do livro de Josué, mas se a gente for pensar em toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos deixa esquecer. Deus, enquanto o nosso Pai, o nosso dono, Ele não nos deixa esquecer. Ele nos deu toda a estrutura. Ele nos deu todo o arcabouço mesmo. Todo, Ele projetou, Ele fez, Ele criou. Ele nos deu todas as instruções que nós poderíamos ter para não esquecermos. E aí o que é que vai, Elisa? Então o que é que está acontecendo comigo? É possível que nós não estejamos entregando a Deus as memórias que é necessário, as memórias de fé, que são necessárias para nós alcançarmos esse lugar. Mas vamos ler lá em Josué, lembrando que essas memórias se encontram em toda a palavra de Deus. E Josué, vamos ler do versículo 1 mesmo. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num: agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo este povo na travessia do rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. O que prometi a Moisés, repito a você: todo lugar onde vocês pisarem, eu darei aos seus descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto ao sul até as montanhas do Líbano ao norte, desde o mar Mediterrâneo a oeste até o Eufrates a leste.
incluindo ainda toda a terra dos heteus. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não abandonarei, nem deixarei de ajudar vocês. Versículo 6. Seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. E é importante que você seja forte e valente e que tenha cuidado em obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo, o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos que a lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro. E você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, seja forte e corajoso. Nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor Deus estará com você, esteja onde estiver. Aleluia! E aí, queridos, nós, com essa passagem, a gente vê lá em Deuteronômio, a gente vê outras passagens anterior a Moisés, a Josué, que Moisés e Deus, ele sempre tratou Josué com esses adjetivos, forte e corajoso. Deus estava falando isso à toa? Não. Primeiro porque Deus, ele via, era uma característica de Josué. Ele era forte e era corajoso. Porém, diante do que ele viveu com Moisés, Deus, ele viu, e Josué, que estava junto de Moisés, ele viu quanto era difícil conduzir aquele povo. Porém, Josué, ele permaneceu, ele escolheu ficar com as memórias de fé. E aí, Josué, ele foi crescendo dentro do seu chamado, crescendo dentro daquilo que Deus, ele tinha para ele. E aí, quando Deus, ele traz isso no capítulo 1, Deus, ele faz um reforço que eu, né, enquanto pedagoga, eu estudei que isso é um reforço positivo. Então, há reforços positivos e há reforços negativos. E aí, dentro desse lugar de fé, dessa memória de fé, a gente pode ver Josué e Caleb, eles foram os únicos que alcançaram. Eles foram os únicos que foram destinados a colocarem os pés na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles não perderam de vista a memória de quem Deus, ele é. Aleluia! Então, todos aqueles que estavam eram líderes. Deus disse assim: Moisés, vai lá, pega lá os 12 melhores. Pega lá os 12 e manda eles já para espionar a terra. E aí, Moisés fez tudinho. Faça um relatório. Relatório é memória do que eu vou ver. É memória do que eu vejo. O relatório, ele vai captar a memória. É aquilo que eu estou vendo. Faça um relatório e tragam para mim. Porque a terra é boa. Porque Deus disse que a terra era boa. Porém, queridos, eles não queriam ser confrontados. Eles foram pegos exatamente pelas circunstâncias. Cuidado com as memórias circunstanciais. São as memórias que nos paralisam. São as memórias que trazem as lembranças que nos amedrontam. Por isso que Deus disse sempre a Josué: seja forte e corajoso. Não tenha medo. E aí, por meio desse reforço que Deus, ele trouxe muito nítido no capítulo 1 em Josué, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, Josué, tu já entende, tu conhece o povo. Tu está vendo que esse povo não é fácil. É um povo que murmura, é um povo ingrato. Tu está vendo, mas eu vou cumprir a minha palavra. Então, seja forte e corajoso. Deus entregou aí a Josué um reforço positivo, porque Deus, ele estava apresentando, Deus, ele estava
afirmando quem Josué ele era. Ele era forte e corajoso. Porque Josué ele sempre se mostrou, ele sempre se apresentou a Deus dessa forma. Mas Josué, não vai ser fácil. Porém, comigo, você estando em mim, você lembrando quem eu sou, você trazendo a memória de fé, você vai conseguir. Aleluia! E é isso que o Senhor quer de nós. Diante desse esforço que Josué teve, porque Josué fez esforço. O esforço de Josué foi tanto um esforço físico, mas principalmente foi um esforço para manter-se na posição de fé. E não é diferente de nós. Nós permanecemos nos esforçando. E o mais legal de tudo é que a gente vai lendo e a gente vai vendo que esse esforço, quando nós estamos na fé, ele não cansa, sabe? Pelo contrário, ele não vai cansar, ele vai nos impulsionar cada vez mais no lugar pretendido, no lugar que Deus ele quer nos levar. E aconteceu isso com Josué. Ele projetou, ele se manteve na fé, ele se manteve nessa memória de fé. E aí Deus, ele estendeu, ele projetou a ele a terra prometida. E coisas extraordinárias aconteceram sobre o comando de Josué. O único homem que disse: ei, sol, para. Aleluia. Isso é fé. Isso é memória de fé. A memória de fé remete não ao que eu posso fazer, mas a quem é o meu Pai. Deus, ele estendeu uma promessa para você. Lembra disso todos os dias. Isso vai ter o seu combustível para permanecer nesse lugar, posicionado. E mais ainda, vai ser o teu combustível e o teu armamento. As memórias de fé, ela nos dá, ela nos sustenta dentro do caminho, dentro da caminhada que o Senhor ele nos colocou. Amém? Mas, como todos nós, Josué ele teve conflitos. Por se colocar nessa posição de fé, junto com os líderes. A gente vai ler lá em Números, vamos ver lá em Números 13. Aleluia. Glória a Deus. Em Números 13, a partir do versículo 25. Amém? Ao fim de 40 dias, voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés, a Arão e todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Esse foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. Isso foi todos, né? Todos lá falando. E, de fato, é um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá, olha esse mais aí. Mas o povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá alguns descendentes de Enaquim. Pula lá agora para o versículo 30. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: vamos partir e tomar a terra, que é certo que vamos conquistá-la. E lá agora no capítulo 14, a partir do versículo 5, nós temos aí algumas consequências, alguns conflitos, né, que Josué teve. Então, Moisés e Arão caíram no chão, depois de tudo isso aí, depois dessa incredulidade do povo, dos líderes. Então, Moisés e Arão caíram no chão com o rosto sobre a terra, diante de todo o povo de Israel. Então, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, 2 líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra,
rasgaram as suas roupas e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra que produz muito leite e mel e dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os venceremos como se estivéssemos devorando pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles, por isso não tenha medo deles. Versículo 10. Mas a reação do povo foi falar em apedrejá-los. Volta aqui. Olha só, isso acontece no meio de nós. Isso acontece. Eram 12 líderes. A Bíblia diz que foi uma seleção dos melhores líderes para ir nessa espionagem, nessa missão. Mesmo sabendo que Deus, Ele era Deus. Mesmo diante de todos os milagres que Deus ele já tinha feito. Diante da presença de Deus constante, através da sua nuvem de glória. Diante de uma circunstância. Diante do que eles viram, eles lançaram uma memória, uma lembrança incrédula para o povo. E aí teve consequências. Eles não entraram na terra prometida. Mas Josué e Caleb, aqueles que retiraram das circunstâncias a melhor memória, que é a memória de fé, eles se manteram de pé. Eles colocaram os pés na promessa. Aleluia! E é isso que o Deus, Ele quer de nós. Gente, toda memória ela vai ter um resultado. Toda memória ela tem um resultado. Quando eu estava fazendo estava estudando hoje, eu chorei. Porque foi um resgate maravilhoso das memórias da glória de Deus na minha vida. Da glória de Deus através da minha vida, da glória de Deus na minha família. Quantas situações, quantas lutas eu tive que batalhar. Mas eu tive a certeza de que Deus sempre esteve comigo. E é essa certeza que a nossa vida cristã, ela nos posiciona. É nessa certeza. As memórias circunstanciais, elas podem engolir as memórias de fé. Depende de mim e de você. Escolha viver com as memórias que o céu já te apresentou. Aleluia. O próprio Jesus, ele veio aqui para mostrar como o céu era. O próprio Jesus, ele veio aqui e entregou o céu a mim e a você, por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que resultados a nossa memória tem entregue a Deus? Que resultados? Temos entregue memórias de fé ou memórias de incredulidade? Temos entregue a Ele memórias de que, de fato, nós estamos nesse lugar de força e coragem? Ou estamos entregando a Deus momentos? Hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu estou, hoje eu não estou. Não façamos Deus de bolinha. Deus, Ele é. Aleluia. Então, dentro desse conflito, e teve muitos conflitos, porque lá na frente, quando Deus ele disse assim, olha, Josué, eu vou fazer algo hoje, uau, vai marcar a minha história, porque é Deus, gente, é Deus sendo glorificado. Vai marcar a minha história, e parou, eles foram lutar, porque era muita gente, foi muita gente que veio contra Josué, que veio contra o povo de Israel. Aí Deus, espera aí que eu vou fazer agora, eles vão ver quem eu sou. Aleluia! E aí, queridos, nesse momento, que foi algo extraordinário, Deus, ele posterior isso, Deus, ele fez assim, eu vou fazer isso. E eles vão reconhecer quem você é, Josué. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, ele quer te dar honra. Deus quer te dar honra.
Não olhe o conflito como algo negativo. Não olhe o conflito como algo impossível. Conflitos, eles são gerenciados e não são por nós. Esses conflitos, nós, com essa nossa vida em Cristo, são gerenciados pelo Espírito Santo. É esse lugar. Foi conflitoso para ele, foi quase morto, ele e Caleb. Mas eles sabiam a quem estavam servindo. Aleluia. Então, a gente precisa se manter nesse lugar. Os conflitos, eles precisam estar sob a ótica da fé, do avanço. Os conflitos, eles vão nos ajudar a ajustar a nossa conduta. E nós estamos falando da conduta que fomos posicionados por Jesus. A conduta que Deus, Ele quer que prossigamos é de santidade. Aleluia. É de avanço. É de olhar para frente. É de fé, não é de incredulidade. É de gratidão. Quando foi levantadas essas pedras, e aí eu pensei assim, meu Deus, poderia ser qualquer coisa, né? Eles iam atravessar o rio. Eu falei assim, pedras. Mas pedras podem ser obstáculos. Aí Deus pega o obstáculo e diz assim, ó, ergue. E diz que fui eu que passei. Aleluia. Ele faz isso. Aí a gente, às vezes, passa. Veja só como a gente é. Às vezes a gente passa pelo caminho. Estamos numa missão. Todos nós estamos numa missão. Todos nós somos líderes. Todos nós estamos sobre uma direção. E aí nós estamos no caminho. Aí Deus diz assim, ó, Josué, tu vai passar pelo Rio Jordão. Ele poderia só passar. Ele poderia só passar. Mas Deus, Ele quer fazer algo extraordinário através de nós. E aí Ele fez assim, ergui das colunas d'água, pega lá, vocês vão ter um tempinho para catar as pedras. Penso eu que não foram tão maneiras, porque eles carregaram nos ombros. Então não foram pedras maneiras. E fez assim, agora tu vai erguer um monumento aí, para tu provar que nenhum obstáculo se sobrepõe a mim. Nenhum obstáculo. Depois, é para os teus filhos, é para a tua família, é para aquele teu amigo incrédulo lembrar e ver que eu sou Deus na tua vida. Aleluia. E é para isso, queridos, é esse olhar que Deus, Ele quer, é esse memorial de fé que Deus, Ele quer que nós ergamos. Esse memorial de fé reflete a glória de Deus, referencia, volta os olhos de todos nós para Deus, não para nós. É isso que faz um líder ser um homem e uma mulher de Deus. É isso que faz eu e você sermos homens e mulheres de Deus, porque a referência está nele, não em nós. Aleluia. E aí a gente precisa compreender que o homem que crê, eu estava hoje assim, meu Deus do céu, a gente precisa ter essa necessidade de Deus. A gente precisa ter, a gente disse, Senhor, a gente não só disse, ei Jesus, eu estou aqui, eu só aceito, não. Eu digo assim, Senhor Deus, eu confesso o Senhor e digo que o Senhor é o Senhor da minha vida, para o Senhor coordenar a minha vida, para o Senhor dirigir a minha vida. Não é um simples sim, mas é um sim que muda toda a nossa estrutura enquanto humanos, que muda todo o nosso ser, que muda toda a nossa conduta. É para ser diferente, Aninha. É para ser diferente. É para realmente andar na contramão, sabe? E aí a gente precisa buscar no Senhor, todos os dias, essa necessidade vai gerar dependência. Essa é a dependência que nós devemos ter. E aí, a gente, dentro desse reconhecimento, porque toda essa palavra, Josué, ele foi um instrumento de Deus, para glorificar o nome deles, para dizer que Deus, ele é grande, e não é diferente conosco. A gente precisa entender que Deus, ele é onisciente. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus, ele já esteve no nosso passado. Deus, ele está hoje conosco no nosso presente. E o desejo de Deus é que nós estejamos com ele no futuro. Esse é o desejo de Deus. Mas, queridos,
Se a gente permanecer dentro desse passado tão conturbado, trazendo essas memórias de incredulidade, porque essas memórias do povo é resultado do que eles viveram lá no Egito. E eles vão dizer, poxa, eu queria ter ficado lá. Eles vão, nesse capítulo 13, mais embaixo, em Números, ele vai dizer, era melhor que a gente estivesse no Egito, que a gente tivesse morrido, que a gente estivesse lá escravo. Que memórias de gratidão eles têm estendido? Que memórias de gratidão nós temos estendido diante da glória de Deus? Diante dos murais de água que se levantam para nós passarmos. Diante dos pés a secos que nós passamos, diante das dificuldades, protegidos. Que memórias nós estamos entregando a Deus? E aí, o que acomete dentro das nossas memórias? A gente está com uma situação crítica, e não é só aqui, no mundo inteiro. E tem agarrado muitos jovens à ansiedade. A ansiedade. E aí Deus me fez pensar que a ansiedade, que é projetada, porque a ansiedade, ela é projetada em memórias circunstanciais. É a minha circunstância, a minha necessidade emergencial. Talvez nem seja aquilo que eu precise. E aí aquela minha necessidade emergencial que Deus, Ele está vendo, Deus, Ele sabe, me tira do foco, de lá do lugar pretendido. E aí essa ansiedade, ela tem interrompido o plano da memória do nosso futuro. Ela tem interrompido esse trajeto que era para ser natural. E aí a gente precisa compreender de fato, que a ansiedade, ela mata a nossa expectativa do futuro e rouba os nossos empreendimentos espirituais. É isso que a ansiedade faz. Ela quer te aprisionar, te roubar a expectativa da terra prometida. Josué não. Josué, ele viveu, Josué, ele viveu no alcance. As memórias dele, com certeza, eram as melhores. Porque ele desejava ficar junto ali, ele desejava glorificar o nome de Deus. Ele desejava permanecer na presença de Deus. E ele não deixou que a ansiedade, porque o povo não queria lutar não. O povo queria que Deus pegasse assim, e colocasse, toma. O povo queria isso. O povo, ele não queria passar, porque caminho é um processo. O caminho da saída do Egito à terra prometida era um processo. Um processo para justo e da minha conduta. Da minha conduta cristã. E aí, a ansiedade, ela vai roubar. Como a gente estava aqui cantando e estava ministrando, os nossos dons, aquilo que você é para fazer. A gente estava conversando hoje lá na sala, Moisés, ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo. E ele tinha armas espirituais para alcançar aquele objetivo. Deus, ele se movia através de Moisés de maneira diferente de Josué. Ambos olhavam o mesmo propósito, tinham o mesmo propósito, que era chegar no lugar pretendido. Mas Deus, ele vai se mover. Por isso que nós somos um corpo, igreja. Aleluia. Porque nós, diante do propósito que nos aguarda, a igreja é em todo mundo. Se nós não olharmos, se nós formos acometidos de ansiedade, se nós formos acometidos dessas memórias circunstanciais, nós seremos roubados. E o diabo, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então, no nome de Jesus, nos levantemos hoje e alcancemos lá o que diz em Filipenses 4. Vamos abrir lá? Aleluia. Em Filipenses capítulo 4, no versículo, a gente vai ler a partir do versículo 6. Aleluia.
Filipenses 4, a gente vai ler a partir do 6 ao 8, que diz assim, ó: não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará, olha a mente, olha a memória, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos, olha só, memória. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. São essas memórias. Por isso, quando a gente diz assim, Deus, ele tem todo o mapa. Deus, ele tem todo o mapa para o alcance da terra prometida. Mas será que nós estamos gerando essas memórias? Será que essas memórias, elas têm nos impulsionados a avançar no plano restaurador do nosso Pai? Lembra, você tem um propósito. Mas até percorrer, dentro desse propósito, você tem um caminho. E Deus, ele quer cuidar de nós nesse caminho. Deus, ele quer nos preparar nesse caminho. Aleluia. Então, fique atento. Fique atento. A gente precisa restaurar essas memórias. A gente precisa resgatar essas memórias. A gente precisa dar comando a essas memórias. Aleluia. Porque as memórias de fé marcam tempo. E marcam tempo de triunfo de Deus. As memórias, elas marcam esse triunfo. E eu chorei porque eu digo, Deus, a cada imagem que era projetada na minha mente, eu lembrava do triunfo de Deus. Quantas vezes eu passei por situações de morte? A pastora Érica presenciou um. E eu testemunhei na igreja. Minha mãe fala sempre, minha filha é um milagre. Minha filha é um milagre. Quantas vezes o diabo, ele quis estragar a minha vida. Mas se sobressaiu o triunfo do Pai, aleluia. Se sobressaiu. Então as memórias de fé, elas marcam esse tempo. Marcou o tempo de Josué. Esse tempo mudou? Não. Então é tempo de nós levantarmos e marcarmos o triunfo de Deus. Aleluia, onde quer que você esteja. Não paralisem as vitórias. Não paralisem as vitórias. Quando o povo de Israel não passou, quando o povo de Israel agiu com incredulidade, eles paralisaram a vitória que Deus tinha para eles. Aleluia, então nós não somos desses, queridos. Sejamos acordados hoje pelo Espírito Santo. A nossa necessidade no Pai, ela vai desenhar o nosso futuro, e o nosso futuro é com Ele, é junto dEle. Então vamos entregar, como eu disse, vamos entregar ao Espírito Santo o gerenciamento das nossas memórias. Vamos entregar a Ele a condução da nossa vida. Vamos entregar a Ele, vamos deixar Ele de fato nos conduzir. Uma oração que eu fiz, eu já contei aqui no momento dos dízimos e ofertas, não foi hoje, foi um tempo atrás, e eu tinha dito assim, a gente estava em busca da nossa casa, dessa nova casa que nós estamos. E aí eu disse assim, no momento Deus me pegou assim, eu disse, Senhor, eu estava voltando do trabalho na rua mesmo, porque onde Deus dizer ore, onde o Espírito Santo me pegar eu faço. E aí eu disse assim, Pai, eu não sou tua filha, não é? Minha família serve a quem? Minha família serve a quem, a não ser o Senhor? Eu sou tua filha. Senhor, está acabando o tempo, a gente precisa arrumar uma casa. Aí eu disse assim a Deus, foi o Espírito Santo mesmo, minha gente. Eu não sou, e a minha família não é
folha seca que é levada pelo vento. Nós temos um condutor. E o condutor é o Senhor. Gente, no mesmo, eu testemunhei isso aqui. No mesmo dia nós encontramos a casa. Aos 45, talvez Deus ele espere isso de nós. Nós agimos, dizemos que agimos em fé, mas às vezes esquecemos que nós fomos gerados para sermos esse lugar. Por isso que eu digo, o mar, ele vai se abrir agora também. Ele vai, mas ele precisa de quem? Para quem faça essa ação. O Espírito Santo está aqui, está aí. O Espírito Santo está aí em casa. Mas o Espírito Santo, ele vai se alinhar, ele não vai se sobrepor à tua vontade. E aí nós abafamos o Espírito Santo. E com esse abafo, morre o Espírito Santo não, porque ele está vivíssimo. Morre a nós. Morre em nós e morre o nosso propósito. Morre aquilo que Deus quer fazer através de você. E aí Deus vai levantar outra pessoa. Deus vai levantar outra pessoa. Porque a condução vai permanecer. Morreu Moisés, chegou Josué. E hoje temos, olha quantos tantos Josués tem aqui. Olha quantos Josués tem em casa assistindo, que vai assistir essa ministração. E que vai assistir as outras ministrações. Se levante em nome de Jesus. Resgate essa memória de fé que foi construída em você. Eu me lembro do primeiro dia que nós dissemos assim, ei Deus, vem e faz a direção. Quando eu e ele nos entregamos a Jesus. Eu me lembro, essa memória para mim é a memória mais linda de toda a minha vida. É a memória mais linda de todas as construções que nós passamos. De todas as renúncias. E eu digo que não foi nenhuma renúncia que trouxe desconforto, não. Porque eu entendia quem era Deus. Eu entendia e fui conduzida. Porque eu tive um bom líder. Uma boa líder. E nós, a cada passo que nós dávamos, nós entendíamos para onde Deus queria nos levar. Nós entendíamos e entendemos. Porque tudo é um tempo. É um tempo que marca o triunfo de Deus. E em que tempo nós estamos? Nós estamos vivendo. O tempo de Deus está aberto. O tempo de Deus está aí para vivermos. Mas o que temos construído? O que temos vivido? Quais as memórias? O monumento, ele é aparente. Se ergueu lá aquele monumento, eles ergueram um monumento lá. Dizer, é para glorificar, é para quando seus filhos verem, precisa ser visível. Eles perguntam, o que foi isso, papai? O que foi isso, mamãe? O que é que significa isso? Foi o teu Deus, que fez o teu filho, que fez o povo dele passar o Rio Jordão, ganhar a batalha. O monumento de fé, ele precisa ser visível. Precisa ser visível. Você precisa apresentar Deus em você. Mas se você estiver preso num passado, dentro de um reforço negativo, que você entrou, porque você pode sair. Hoje nós podemos sair, porque nós conhecemos quem Deus é. Então, dentro dessa memória, desse passado, dessa memória circunstancial, como os outros espias, eles viveram, eles experimentaram desse passado que gerou morte, tá? Dessa memória que gerou morte. Cuidado com as memórias. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a gerência. Então, esses outros espias, eles ficaram presos no passado, dentro dessa memória circunstancial, e não alcançaram o ápice da sua missão, que era colocar os pés na terra prometida. O que é que a gente precisa, gente? A gente precisa entender que todo homem de Deus, presta atenção, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, teve um passado.
Ponto. Nós tivemos um passado. Nós temos um passado. Mas esse passado, ele não pode ser usado para a minha glorificação. Esse passado transformado, ele precisa ser usado para estender, para apresentar os concertos de Deus. Então, a gente precisa entender que todo homem teve um passado, mas esse passado causou em Deus uma reação de conserto em nós. Nós éramos pecadores, porque nós não, a Adina até trouxe aqui na sexta-feira, nós não vivemos hoje na prática do pecado. Nós tínhamos um passado, todos os homens de Deus pecaram. A palavra de Deus diz que todos pecaram, e por isso foram destituídos da glória. Mas isso não quer dizer que eu posso me tornar uma mulher de Deus e que você não pode se tornar um homem de Deus. Use esse passado como um triunfo. Use esse passado para estender a glória de Deus. Use esse passado para triunfar sobre essas memórias que talvez estejam acorrentando você. É possível. É possível. E aí, lá em Romanos, no capítulo 5, aleluia. Vamos abrir lá em Romanos. A gente já está terminando mesmo. A gente terminar lá em Romanos 5. A partir do versículo 18. Aleluia. Às vezes a gente tem, e a gente se coloca nesse lugar de que, não, o pecado não pode ser um empecilho de chegarmos à terra prometida. Se coloque no lugar de conserto de Deus. É preciso a gente se colocar no lugar de conserto. Você quer? Aleluia. Se coloque no lugar do conserto de Deus. Você olhar e ver assim, poxa, quem era tu e quem tu és hoje? Isso é a glória de Deus. Nós mesmos não conseguimos fazer isso. E aí diz o seguinte: portanto, como o pecado, a partir do versículo 18, no capítulo 5 de Romanos. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Aleluia! E aí a gente pode ver, lá em Raabe, olha só, Raabe, capítulo 2, lá no versículo 1, vem falando, Raabe era uma prostituta. Aí a Raabe, sabe o que aconteceu com Raabe? Ela disse assim, eu soube que teu Deus, aleluia, eu soube que o teu Deus fez isso. Sabe o que aconteceu com Raabe? Raabe foi para a linhagem de Jesus. Sabe o que foi isso? O conserto de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela reconheceu quem Deus era. E aí, Josué disse assim, vocês dois não prometeram, vocês vão salvar ela. Vocês vão salvar, vocês vão lá e vão libertar ela e vão trazer elas para cá, elas vão ficar protegidas. A memória que ela tinha de Deus, ela é uma incrédula. Era uma prostituta, não conhecia. Mas as memórias, o relatório que passaram para ela, de quem Deus era, trouxe a abundância da presença de Deus, a graça estendida e o nome dela estampado na galeria da fé. Aleluia! E é esse o nosso desejo. A gente precisa ter esse desejo. O nosso maior triunfo em Cristo é termos sobrevivido, gente, ao passado. Nós somos sobreviventes. Hoje a palavra diz, e nós dizemos sim, que nós estamos mortos para o mundo. Isso quer dizer que nós sobrevivemos. Em Cristo Jesus, nós somos sobreviventes
dentro de uma nova vida. Nós somos sobreviventes dentro de um passado tão sujo que nós passamos. E nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida transformada. Nós precisamos glorificar a Deus. Quando a gente diz assim, não se cale, o corpo é uma expressão de comunicação. A nossa conduta é uma expressão de comunicação. A nossa fala, o nosso não, quando eu falei aqui, do não a coisas erradas, é uma expressão que vai glorificar o nome de Deus, é uma expressão de fé. Porque eu sei quem eu creio. Eu sei quem me tirou, eu sei quem tem me consertado, porque a gente não está pronto e acabado. Eu sei quem tem me consertado. E eu sei o que esse conserto, ele tem gerado em mim. E eu sei que esse conserto, ele vai me levar para um lugar uau. Vai me levar para um lugar extraordinário. Porém, como a gente leu aqui em Isaías 1:18, enquanto a gente não chega lá, a gente vai vendo as torres, aleluia, de água. A gente vai passando a seco, aleluia. É isso que Deus quer e deseja de nós. Então, queridos, vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé. Se coloque nesse lugar, resgate as boas memórias de fé que o Espírito Santo te entregou. Resgate as memórias de fé que o Espírito Santo te entregou. Elas são o mapa que vão nos levar à terra prometida. São essas memórias. Resgate essas memórias. Elas vão dar vida, elas vão trazer luz ao teu caminho.